Salve, salve, seres pensantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cérebro em Curto, trazendo histórias interessantes e pessoas ainda mais interessantes. E hoje nós estamos com a Soraya Pereira, ela que foi a fundadora do Projeto Aconchego. Mentira, tô mentindo. Ela não foi a fundadora do Projeto Aconchego, mas ela é a referência hoje do Projeto Aconchego, Soraya. Sim, sim. Não é? Eu Hoje você é o cheguei quê? bem pertinho. Então, você hoje é presidente de honra, não? Não, eu sou presidente do Presidente, não é? Aconchego. Então, cheguei Isso, perto, tá vendo? A gente não chegou, se informa chegou. direito, por isso que é É. importante, às vezes, a gente se informar. Mas que bom, Soraya. Seja bem-vinda, Soraya. Obrigada. Começar bem, assim, né? Falar com Começou. um cara que não sabe nem da história do Grupo Aconchego. Não sei da história, mas eu passei por lá, então eu conheço um pouco. Não é só um É, pouco, né, Soraya? isso, Bacana, isso. Soraya. Eu quero agradecer demais você estar aqui com a gente. Para mim é uma grande honra. Você sabe que eu adoro estar com você. Você para mim é uma grande referência, né, do trabalho que vocês fazem lá no Aconchego. O Aconchego, pessoal, é um grupo de apoio à convivência familiar e comunitária e costuma abordar temas como adoção, né? Eu acho que o Isso. foco é adoção, né, Sara? Pelo que eu lá, temas Hoje não, está tá Ah, mais amplo, ah, realmente, hoje, né? Hoje a sim. gente foca mais, não só na adoção, mas a gente foca nos meninos que estão saindo das instituições. A gente está trabalhando também com um serviço de acolhimento, que é a família acolhedora, no desenvolvimento da criança na parte intelectual, de leitura, que é o CLIC. Ah. Então, a gente tem um apadrinhamento Tem coisa afetivo, demais tem pra gente coisa falar, né? demais, Mas vamos falar tem. sobre tudo isso. Mas antes, Soraya, deixa eu pegar, tá? Gustavão, como é que tá o áudio aí? Tá beleza? Tá legal, né? Então, Soraya, nós estamos aqui com o Gustavo, né? O Oi, Gustavo, nosso Gustavo. operador Tudo bem, técnico Gustavo? ali. E o Luiz também está com a gente ali, né? Que dá o apoio também pro o trabalho acontecer. Oi, Luiz. Isso. Tudo bom? Soraya, nós já colocou aí o Instagram da Soraya? Soraya, você também é psicóloga e você tem um consultório, é isso? Isso. Eu Então sou. coloca aí o Instagram da Soraya. Quem precisar de uma psicóloga, você não trabalha só com a questão de adoção, né? No seu Não, consultório. mas eu trabalho só com criança e Só adolescente e criança. orientação de pais no Entendi. consultório. Então aparece Não. muita coisa também sobre adoção no consultório? Sim, sim, aparece. Ah, então é. Aparece muito o questionamento de filiação, né? Ah. E se eu quero, se eu não quero ser mãe, se eu quero, eu não quero ser pai, como que é isso, né? As pessoas têm muito ainda preconceito, têm muitas crenças Mas a em pessoa relação. chega no consultório com um relativo preconceito, é isso, Soraya? É, Porque assim, porque eu entendo assim, se a assim, pessoa está indo procurar você porque ela está querendo adotar uma criança, ou não? não, às vezes ela está questionando se Ah, ela tem condições de maternar, se ela hum, tem condições de ter uma família, de se responsabilizar por uma criança, independente do jeito que vier, então. Ah, dependente do tá. jeito que der. E a Entendi. adoção ainda, né? Eh, o Aconchego está aí há 29 anos, a gente está batalhando realmente para acabar com esse preconceito, essas crenças de que filho por adoção é um filho problema, que é diferente. E a gente vem batalhando. A mesma coisa é, eu quero adotar, mas eu quero adotar criança, eu não quero adotar adolescente. Só que essa criança vai crescer, né? Uhum. Então as pessoas esquecem um pouco disso. Fala uma coisa aí muito interessante. As pessoas chegam com certo preconceito, né? Sim. Vê se a análise que eu vou fazer aqui, se tem alguma serventia para se colocar nos anais da psiquiatria, ou Ah, se tem para se jogar na lata do lixo, Soraya. tá. Porque o que acontece? A gente sabe que as adoções eram coisas assim, sei lá, estabanadas, né? Antigamente era uma coisa estabanada, era uma coisa, às vezes, só para, às vezes, maquiar uma situação de uma criança que foi retirada de um, de um lar, para poder ser empregado dentro de uma casa. A Sim. gente vê. Será que esse preconceito justamente advém do que acontecia depois, quando essas crianças cresciam, Sora? Eu acho que vem toda de uma sociedade onde não eram aceitos, né? Um filho que não era um filho verdadeiro, né? Uhum. E então, assim, na nossa história, sempre o filho, culturalmente falando, esse filho ele vem para herdar, ele vem para cuidar, né?
Então, quando você busca uma criança, muitas vezes, né, na adoção, principalmente no interior do Brasil, principalmente Nordeste e Norte, eles ainda têm muito essa cultura de ir no interior buscar uma criança, né? Pede para os pais uma criança, deixa eu cuidar dessa criança. E ela vem para casa dessa família, muitas vezes para cuidar dos filhos dessa família, para cuidar da casa. Então, ainda existe muito essa cultura no Norte e Nordeste. É porque o que eu tava pensando aqui era justamente isso. Porque imagina, pô, você pega uma criança, né? Porque pô, tinha meninas que a gente relata aí, menina de 7 anos, 6, Sim, né, sim, sim. 8 anos. Aham. E depois que ela cresce, eu acredito que ela vai questionar tudo Ela se isso. Então, questiona. é isso que eu tô Ou falando, né? De falar assim, pô, ah, não, aí não prestou, né? O filho que não prestou. mas às vezes, assim, às vezes ela não questiona, porque como ela não teve muita, vamos dizer, muita abertura de conhecimento, muita cultura, Aham. né, de integração, de interação também social, às vezes ela não se questiona, ela acha que a vida é aquilo Uhum. ali, Semelhante ao que né? aconteceu com a senhora agora, que foi resgatada, né? De Isso, trabalho, isso, trabalho escravo, que eles não isso. tinham nem como tirá-la de dentro de casa, porque ela não tinha mais nem outra família Não que ela tinha conhecesse, né? mais, né. Então tem Aham. muito isso, as pessoas tendem a se conformar, né, muito baseado na religião, né, foi Deus que quis assim, esse é o meu destino, então não Uhum. vou questionar. Então, hoje do centro-oeste, né, para baixo a gente já tem uma visão bem diferenciada da adoção. Mas para o norte e nordeste ainda Ainda temos acontece uma muito isso uma aí. uma dificuldade, ainda Entendi. acontece muito de de virar a criança virar um objeto, né. Uhum. Eu quero e quero essa, e quero bonitinha, e vai ser, assim, meu filho idealizado, e o filho idealizado não Não existe. existe nem o filho que nasce na barriga, né? Filho Acho é que pro futuro consanguíneo, vai né. acontecer, né? Quando a É, pessoa, com esse negócio desses dessa avanços, coisa desse, não, de pelo menos criar, né. estruturalmente, né? Esses avanços, Aham, de falar assim, fisiologicamente, vai falar, não, o menino vai nascer com olho tal e tal. é. Mas a personalidade só Deus sabe, né? Isso, porque isso faz parte Aham. do dia a dia, do relacionamento, de se sentir pertencendo, né. Sim. Então se essa criança se sente pertencendo, ela vai automaticamente, ela vai absorver algumas características daquela família. Então por isso que as pessoas dizem: "Nossa, mas eu não acredito que não seja a sua", né. Aham. Tem muito essa pergunta quando diz: "Não, é por adoção", "Não, não acredito que Aham. não seja seu, que não seja sua", né. E não, não tá ali, é um DNA, Sim. tem uma amiga que fala que é o DNA da alma, né, Sim, mas eu sim. acho que é a convivência mesmo, Claro. que vai te pegando o gesto, o jeito, o gosto, né, as características, tá. E senhora, assim, de onde foi que surgiu a sua vocação para trabalhar com adoção? De onde é que veio Então essa porque eu digo até uma paixão isso, né, porque sim, você tá há quantos anos que você tá trabalhando e militando no movimento? no movimento, É, 28, né, pois é, então, né, vinte e oito uma anos, vida, né. uma vida. E de onde surgiu essa vontade? Então, eu sempre o meu pai conta que quando eu tinha 9 anos, eu pedi para ele adotar uma criança, porque eu queria ser mãe, e eu Caramba! não podia ser mãe aos 9 anos. Aham, E então, se ele adotasse, eu podia cuidar dessa criança, né, certo. apesar de ter um irmão menor. E eu sempre fui muito de fazer, de estar envolvida com, movimentos sociais, comunitários, Uhum. né. Na época eh, de faculdade, né, eu fiz aquele projeto Mauá, projeto Rondon, e sempre estava muito Ah, que envolvida legal. Você nisso. chegou aí a ir É, lá para o norte, para o lá para norte, para o Amazônia, pra nordeste, eu fui para Nordeste, o norte e nordeste, nordeste, né? né, fui para o Ah, você foi para o nordeste, nordeste. né. E e aí, quando eu sempre falei que eu ia adotar.
Aham. Então, para mim, a adoção era uma meta, um projeto de vida, ter um filho consanguíneo, Uhum. biológico, como muitos falam, e um filho por adoção. E aí depois que, né, quando eu casei, eu conversei com meu marido, a gente entrou num acordo que a gente teria isso. Ele Uhum. topou fazer essa divisão de vamos por um filho para Aham. adoção e Divisão de outro cegonhas, de né, vamos dizer. cegonha. É, E depois eu descobri que eu não poderia, gestar, né, eu poderia sim, gerar, mas eu não poderia gestar, porque o meu útero era deformado. perfeito. E então partimos para adoção já no primeiro. Aham. Quan Vocês são natural de onde? Você e sua eu esposa? sou de Manaus Certo. e morei muito pouco tempo em Manaus, porque Aham. eu morei em Manaus, depois eu fui para Itajubá, Minas, depois eu voltei a Manaus, fui para Boa Vista, Roraima, Uhum. e depois voltei vim para Brasília. Perfeito. Você estava com Então, quantos anos? quando eu vim para Brasília, eu estava com 14, Ah, 14. Então você casou aqui em Brasília? casei em Brasília. Aham. Meus 2 filhos são de Brasília, eu sou Certo. brasiliense, depois de tanto Aham. tempo, né. E 28 E anos atrás, como é que era o processo? há 28 anos atrás o processo era bem complicadinho, né, Ah, a gente tinha muitas adoções ilegais, a gente, tinha muitas crianças que iam ficando nas instituições porque, não eram feito trabalhos, né, os estudos. E adoção era aquele: "Ah, você pegou aquele menino para criar? Você, né, você tá com aquele sim. menino criando aquele menino", né. Eh, demorava muito para sair, né, Aham. a adoção realmente. E hoje a gente está, Porque principalmente em não tinha um Brasília, processo, é, o compilado, processo, né? Não tinha não tinha um protocolo, sim, um protocolo, realmente isso. não tinha um protocolo, não tinha esse fluxo, né. Hoje Certo. tem esse fluxo, hoje a gente tem, né, hoje a gente tem o ECA, Sim. que o ECA direciona. Hoje nós temos uma equipe, principalmente Brasília, a gente tem uma Aham. equipe que está trabalhando muito bem, Especiali né, especializi e especialíssimas. especializadíssima. Especializadíssima, né, por É, sinal. muito, É. muito, muito Aham. especial, essa aí muito profissional, né, Aham. porque tem uma certa especificidade na adoção. As pessoas acham que o amor basta. Não, não é só o amor, né, Uhum. você tem que ler, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que se, eh Capacitar, né. é, exatamente Você tá isso, né, bas você tem que se capacitar, você tem que abrir espaço para que você tenha conhecimento para lidar com aquela é, criança que está chegando, e que tem uma história que você não pode, aniquilar essa história, você não claro. pode cortar essa história e dizer: Não, "Ó, mas aí na sua daqui para época, frente". eu quero saber da sua história, porque aí você me dá um referencial, porque minhas crianças foram eu adotei meu primeiro menino, ele, ah, vai fazer 18, né, 17 anos 18, atrás. isso. Aham. Então É, eu você já já peguei a paz, né. é, você já pegou É. com já um grupo de apoio à Sim, adoção já é, né, exatamente. o no na minha época estava começando o grupo de apoio à adoção, a gente se reunia para poder conversar o que que acontece, como é que é, se já passou por isso, qual a Uhum, situação, se já passou, que você possa, né, essa troca ela é muito importante. Mas o processo era um processo muito lento e uhum. muito, como eu te diria, muita adoção por fora, Perfeito, realmente muito mais por fora do que uma adoção, legal, sim. uma adoção pelo judiciário, Aí seus né. meninos estavam institucionalizados na época, Não, não? o Hugo, na época também, né, Hã, o Hugo chegou com um dia, certo. né, Caramba, um dia de nascido? um dia de nascido, Caramba, porque, né, antes faziam isso, antes não tinha esse estudo psicossocial que tem hoje, certo, né, levantado toda uma história, tal. E a Tainá, ela chegou com 4 anos, ela foi institucionalizada, o Hugo não, certo. né. Então não tinha esses estudos, não tinha essa visão, esse foco de criança realmente é uma prioridade absoluta. Uhum. Não tinha isso, né. A gente quer acabar com crianças
vamos acabar com as crianças que estão nas instituições, levando para adoção, né? Vamos acabar com isso. Essas crianças, esse movimento tinha de vamos acabar com esse Uhum. tanto de criança nas instituições. Tanto é que muita gente acha que tem muita criança nas instituições, mas elas não entendem que poucas crianças são órfãos Sim, poucas estão para adoção, e né? poucas estão para adoção. Por Uhum. quê? Porque hoje essa criança ela pode ser acolhida e dar um tempo para essa família se estruturar e depois essa criança pode voltar para a Uhum. família. Se não tiver condições dessa criança voltar para a família, é, é, Biológica? não, para a família celular, né? Ah, celular, perfeito. A família é, menor, vamos dizer assim, né? Uhum. Familiar. Se ela não pode voltar para essa família, é ampliada, a família extensa que a gente Uhum. faz o Então você estudo está para dizendo que ver. o estudo começa ali. Nuclear, É a nuclear. palavra que eu Começa queria era os. isso. Eu sei. Ver se eles têm um irmão que possa ficar com a criança. Isso. Primeiro começa com os irmãos, né? Aí, Primeiro começa, é, depois você passa aí para expande para os tios, tios, para depois você, os né, avós. isso, porque os avós não podem adotar. Não Não podem? pode. Não, por Ah, isso lei eu já não não pode sabia. adotar. Não pode adotar, Ah, né? Mas é isso, é uma tia, é um tio, às vezes é uma madrinha, um padrinho. Então, você tem que fazer um estudo de quem é a figura uhum. afetiva de referência dessa criança. Isso é importante fazer. Então, naquele tempo ainda vivia um. A gente ainda tinha um problema do seguinte, da criança, de repente, ir para um lar que ela podia ser até maltratada, coisa, porque não Sim, tinha, né, esse estudo, né? sim, Então era, né? né? Às Isso vezes o hoje, problema refletia num problema até maior. sim, porque essa criança, se esse casal, né, ou casal, ou uma pessoa solteira, a casal aqui eu abro também para homo, Sim, né? claro. Não só hétero. É, não, também não é preparado para receber essa criança pode ficar como um satélite nessa família. Ela não Uhum, pertence à família, ela está lá, mas ela é invisível, uma criança invisível. entendi. Então, essa criança começa a dar um monte de trabalho, porque ela é a forma dela dizer: "Oh, estou aqui, Aham. eu quero Tô sendo, pertencer, me deixa, né, me tô sendo deixa excluído. Quer dizer, pertencer". nem entrei Isso, ainda, já tô sendo excluído, né? isso, né. Então hoje tem o foco, hoje é obrigado a fazer um curso, hoje é obrigado, você preenche um perfil da criança que você idealiza. Então, hoje esse foco é muito mais claro, é muito mais, seguro, ao mesmo tempo que a gente não pode dizer que não vai ter erro, porque pode ter erro, Claro, isso claro, é nós lógico, estamos né? lidando com o ser humano, Aham, mas é muito mais difícil de ter erros, aham. Ah, né. mas peraí, não acabou os seus meninos. Peraí que eu quero acabar. Não quero acabar com os seus meninos, não. Eu quero Você quer acabar a acabar com história os até seus meninos, agora, né? do mesmo jeito que eu falei que era para acabar os meninos que estavam nas É, instituições. exatamente. É, assim, o processo, eu acredito que o processo do seu menino deve ter sido mais judicialmente mais tranquilo, ou não? Sim, Né? foi mais rápido, Até pela. porque, ele não passou por uma Sim, institucionalização, ele já foi direto ali. é isso que eu Ele estava foi pensando. para a vara da infância, Hum, antigamente era assim, né, a criança ia para a vara da infância e eles já entravam em contato com a família que estava ali no cadastro, pleiteando ali no tinha cadastro. feito, né, inscrição. Aham, Então a gente, ia buscar essa criança, né, colhia essa criança lá na vara, é, tá. E aí depois é que aham, começou esse processo de não vai para a vara, já vai para uma central, e essa central já diz para onde essa criança vai, qual a instituição que ela vai. Aí entendi. antes eram instituições de acolhimento, hoje a gente tem, né, tem a instituição, tem casa-lares e tem a família acolhedora. Acolhedora. Ah, e no caso da sua menina, como é que foi? A Tainá chegou, a gente já estava querendo um segundo filho, Hum. ela estava institucionalizada. Ela ficou 4 anos institucionalizada. Seu menino já tinha quantos anos já? 6, 6. Aham. 6, né, quando a gente pensou na segunda adoção,
nós conversamos com ele e ele falou que ele queria ser o mais velho. Ah, Então tá. tinha que ser de Tinha que 6 para ser de 6 para baixo, baixo. né. Então Aham. ela veio com 4. Hoje em dia a gente fala muito sobre essa questão da adoção tardia, né? É. Para Na vocês, como é que foi essa questão, né? Uma vez que ela já tinha 4 anos. Então, eu falo, né, na verdade, assim, eu acho que a gente está até evitando usar esse termo de adoção tardia, mas, as pessoas, fica mais fácil para as É porque é pessoas uma forma da gente entenderem. referenciar, né? É, A gente fala que é tardia porque a criança já tá está com mais um pouco mais de velha, idade, né, né? mas tardia porque toda criança precisa toda adoção já é É, tardia, toda né. adoção é tardia, isso aí eu concordo em gênero grau. Então, por exemplo, a criança conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo a chance de adoção, Sim, né. Então eu vejo a criança com 4 anos ainda um bebezão, né, sim, para mim perfeita, é um totalmente, bebezão, totalmente. né, acho que a grande transformação da criança, ela fica ali nos 5 anos, 6, aí eu acho que ela já tem mais essa Hum, essa consciência, né, de lidar e não mais essa característica de bebezão. Então a Tainá quando chegou, ela chegou como um bebezão, né, foi bem adaptada, assim, a adaptação dela foi legal. Tinha uhum, algumas coisas que ela, eh, muito ansiosa, com muito medo, então você começa a ter muito, cuidado na hora de, chamar atenção, na hora uhum, dessa criança, eh, se posicionar, se ela faz alguma coisa errada, se ela quebra alguma coisa. Então você tem que olhar essa criança como uma criança que já passou, às vezes, por muito mais coisas que você, adulto, ainda não passou, ah, sim, muito mais né. sofrimento, né? Então ela tem uma uma desilusão de Uhum, vida, né, uma desesperança. Eu acho que as crianças quando elas vêm com uma certa desesperança. E aos poucos você vai começando a mostrar para essa criança que ela pode sim confiar no adulto, sim. né, que aquele adulto que de alguma maneira não foi, fiel a ela, né, nós temos outros adultos que E sim serão, podem né? ser Aham. fiéis, né, a ela. Caramba. E o processo legal dela, como é que foi? Foi O tranquilo dela foi também? tranquilo também, porque Aham, eh, ela já tinha indicação, né, para adoção. perfeito. Já tinha feito umas 2 tentativas de, né, para voltar para a família de origem, a família nuclear, e não deu certo. Então ela Uhum, já tinha indicação para adoção, então o processo foi mais rápido também. Não tão rápido quanto o do Hugo, mas foi certo. rápido o dela. E eles Não, eram foi irmãos? foi Eram rápido, irmãos? desculpa. Foi, porque assim, o processo dela não foi rápido, o processo dela foi rápido na adaptação de casa e dela ir para Ah, tá. casa, Ela em tá. casa foi rápido. É. Agora o processo jurídico dela demorou 4 anos, Caramba, muito tempo foi muito também, né? tempo, acho que foi um dos mais longos, por quê? Ah, Porque a genitora dela contestou, então na hora que contesta aí começa tudo de novo, vai aí fazer uma vira tipo um análise, aí processo vira judicial, né? Aquela bola de o dela neve. então, judicialmente, para ela ter o nosso sobrenome Uhum, demorou bastante, 4 entendi. anos é muito tempo, Caramba, e a né. angústia, hein, Soraya, esse tempo todo? Hã? 4 anos. E a angústia nesses 4 É anos esperando muito sair? angustiante, né, é muito angustiante, porque inclusive tem um lance do nome, né, porque, Sim, por exemplo, você vai viajar, ela não tinha o mesmo sobrenome nosso, sim. e a gente tinha que levar o processo dela, a autorização dada, Aham. né, juridicamente É uma falando, burocracia, né? e aí, assim, quando ela aprendeu a ler o nome, ela aprendeu a escrever o nome dela, a gente combinou na escola que era para já entrar com o nosso sobrenome, e Sim, não o nome, né, da de das genitora. da genitora. Aham, E a gente conseguiu isso na escola, mas tem algumas escolas que negam isso, né, sim. que
diz: sim, a "Não, não falta de vou, não a falta vou", é de falta de conhecimento, sensibilidade, é falta de sensibilidade, né. sensibilidade, Aham. de empatia, de se Por colocar no lugar do sim, outro, né. sim. Porque é uma criança que Uma fica meio situação muito perdida, ela é delicada. chamada, né, pelos 2 nomes. Eu acho que é muito fazer uma criança, aprender a escrever um nome que ela não vai mais ter, né. Aham. Então a gente passa por algumas situações muito chata, né, eh, do tipo: "Ah, mas se ela aprender a a escrever o seu sobrenome, vai que vocês devolvam essa Vai menina", que não dá certo. né. Então, assim, Caramba. sempre tem pessoas Aham. que podem dizer: "Olha, pode piorar", né. É interessante como o preconceito da sociedade atrapalha, às vezes, É, muito mais a é terrível, situação toda, né. é terrível, Hã. terrível isso, né, assim, e isso hoje, com um grupo de apoio à adoção, você convive com isso e foge dessas situações, né. Hoje a gente consegue burlar, vamos dizer assim, Uhum. situações que vão colocar seus filhos numa situação de exposição que não tem necessidade, Aham. né. Isso Isso mesmo. é importante. Agora me diz uma coisa aqui, eu falo assim, eu quero separar agora psicólogo da mãe, né. Certo. Você no trabalho, assim, qual foi o caso, assim, que você se deparou lá no consultório, assim, que foi o mais difícil pra você? Você teve alguma situação envolvendo adoção que, assim, foi mu pô, você falou: "Caramba, isso aí me balançou agora"? Ou mesmo dentro do próprio Ah, aconchego? tem, sempre tem tem situações de criança que não quer, eh, se nega a Hum. fazer esse processo de pertencer a outra família, porque ela não aceita adoção, porque ela fica sempre na esperança de que os pais consanguíneos vão aparecer e vão vir buscá-la e ela não vai estar lá, né, como é que vai ser, Nossa, eu não tinha né. pensado nisso, né. É, Deve ter essa fantasia, muitas crianças devem ter essa fantasia, tem né, uma de fantasia. Tem uma fantasia, por exemplo, quando normalmente, né, os pais brigam com o filho e tal, eles dizem: "Eu queria outra mãe, eu queria outro pai", né. aham, Com os nossos filhos por adoção, eles têm, né, eles têm um genitor e têm uma genitora, eles aham, têm um segundo, sim, né, então muitas vezes, dependendo da situação, esse segundo, né, fica no imaginário. Então você aham, tem que trabalhar com essa criança para esse luto, né, desse imaginário, porque esses pais não conseguiram ficar com essas crianças, então sim. a gente precisa trabalhar isso. Então, assim, tem algumas situações, né, situações de querer realmente conhecer, os genitores, Uhum. né, já teve, situações de não querer o nome, porque eu tenho o nome da genitora e não quer mais o nome, de não querer, de lembrar, por exemplo, crianças que foram retiradas de situação de rua, principalmente de rua. Né, eu lembro uma vez uma criança que eu estava atendendo e teve um barulho embaixo, assim, do consultório, que Hum. parecia um balão estourando. E essa criança se jogou no chão e encolheu, porque ela estava vivendo em situação de rua, tiro, essas coisas, né, Nossa isso lembrou. senhora. Então tem umas situações pesadas, assim, né, Aham. que você vive. Então Tem hora que você deve chegar em casa e falar: "Meu Deus do céu", né. é muita. Vou pro banheiro chorar, porque Eu fico acontece, Sara, acontece muito isso? eu fico muito mobilizada e eu tenho eu trago muito para o corpo, né, quando eu estou Aham. muito mobilizada e às vezes eu fico sem voz, minha voz vai ficando rouca, né. Há uns 3 anos atrás, o Aconchego ganhou um edital do Criança Esperança Hum. e nós trabalhamos com Entre Laços, nós trabalhamos com um foco que era, assim, o que que a criança como que a criança vê a adoção, como é que a criança vê essa saída dela de como ela saiu da família de origem, e qual que é a idealização de pai e de mãe, né.
Então, porque normalmente, quando os pais vão fazer a inscrição, eles têm um formulário onde eles vão escrevendo: "Eu quero um filho de tantos anos, Hum, eu aceito doenças tratáveis, não aceito, né?". sim. E então a gente resolveu fazer isso com as crianças, uma coisa que Ah, nunca legal, foi fazer uma feita. coisa inversa, né? É, Aham. foi um trabalho muito legal, mas um trabalho muito doído. E eu Hã. lembro que, assim, eu encontrava o grupo que eu estava trabalhando, era na sexta tarde. E às vezes eu saía tão assim, tão triste com as coisas que eu ouvia, que só conseguia chorar no domingo, sabe? Assim, Nossa. ficava naquela angústia eu falei: "Gente, eu preciso chorar, eu preciso botar essa indignação Aham. para fora", e muitas vezes vai ser por lágrima, né? Sim. Porque é muita vulnerabilidade, sabe? De você ver uma criança que, mesmo apanhando, mesmo uma criança que sofreu pra caramba, mas ela quer voltar para essa Sim. família, ela quer reencontrar essa família. Uma criança, um adolescente, por exemplo, que não sabe, a data de nascimento, não s na uma traz uma certidão de nascimento em branco, que uma Nossa vez que foi senhora. destituído o poder familiar, deixaram a certidão em branco. Sabe, umas coisas assim que você diz: "Gente, não acredito que isso está Uhum. acontecendo", né, no ano 2000. Sim. É muito louco, mas foi um trabalho belíssimo, belíssimo, Entre Laços. Nós recebemos inclusive, assim, é uma um elogio da Unicef, né, pelo Sim. trabalho, mas foi muito doído fazer esse trabalho com essa meninada. Hã. E tá, e assim, me fala agora eu vou falar da coisa boa. E um momento que você falou assim: "Caramba", que você chorou de alegria, você fala assim: "Caramba, essa assim me pegou também". Ai, tem muitas coisas, né. Eu sempre me emociono quando uma criança, principalmente já crescida, ela vai para adoção, porque eu acho que ela, num determinado momento da vida dela, ela decidiu que ela ia viver e Aham. que ela ia ter uma família, sabe. Então, eu fico muito admirada, eu faço uma reverência a essas crianças, porque elas têm uma força muito grande, uma força belíssima, uma força de vida, né, elas decidiram, né, eu vou viver, né, a vida está me dizendo não, mas eu estou dizendo sim, né. Aham. Então eu sempre me emociono muito na hora que eu falo dessas crianças e que eu vivo, né, essa Uhum. situação. Por exemplo, quando tem um grupo de irmãos, e aí você pode dividir, separar esses irmãos por famílias, e essas famílias se unem e viram um familhão, né. Então essas crianças são separadas, eu usei o termo dividir, mas foi muito inadequado, elas são São separadas, separadas, né. e aí elas formam uma grande família, então elas continuam com a Uhum. relação de irmandade, mas cada um está tendo o está sendo único na família, né, está recebendo o carinho, recebendo a atenção, o aconchego, para ele, né, então Sim. está sendo realmente muito focado, muito individualizado. E deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que, assim, a gente sabe que existem os casos das crianças que às vezes são, né, elas são devolvidas, né. Eu Então, acho que esses momentos também devem ser muito muito isso é difíceis, né. muito doído, E porque né. o que assim, quais os fatores que você identifica, né, de acontecer mais esses casos? Então, eu acho que é a imaturidade do adulto que está querendo adotar, eu acho que ele idealiza e não consegue elaborar. Eh, Vejo muito Esperar uma ciúmes, coisa da criança que ela naquele momento não pode entregar, que né. não pode entregar, vejo muito ciúmes, principalmente de cônjuge, sabe, quando a Sério? criança tem uma Uma afeição mais uma por um do que o outro. afeição, que é normal, Claro. você, né, tem criança, às vezes, ela tem mais afinidade com um do que do outro, Uhum. principalmente quando chega, né.
eu vejo a estranheza, não saber lidar com a estranheza, porque é uma criança que chega e que você vai construir um vínculo, você vai construir uma intimidade, você vai construir um pertencimento, e as pessoas, às vezes, elas não têm essa paciência de investir nas relações. Elas acham que as relações precisam acontecer num toque, É. num clique. E esse clique não existe. Né? E Ele nenhuma existe, construção, né? é uma Nem a construção construção, afetiva existe porque isso, de amizade ou coisa do tipo, nada. você Né? vai aos poucos criando essa afeição, Aham. esse afeto, né? Que vai Sim, te afetar e você vai se sentir pertencendo. Então, essa vinculação, essa filiação, ela é de todo dia, ela é uma construção, ela é um insistir, e você, como adulto, precisa sim. ser um pouco mais maduro, né? E vejo muito essa idealização, por exemplo, quando você idealiza um filho, você idealiza um filho perfeito porque ele está na tua cabeça, na tua Uhum. idealização. E aí você vai dizer para um filho, não, eu vou dizer para ele, vai ler, ele vai parar e vai dizer, sim, mãe, eu vou ler. Desliga a televisão, sim, eu vou desligar a televisão, porque ele vai obedecer porque está na tua cabeça, Sim, está na com tua certeza, né? cabeça, né? Pra quem não sabe o que é ter filho, né? Não tem ideia do que é ter filho, É, porque na hora exatamente. que você fala com o real, né, você fala, desliga a televisão, peraí, né? Só mais um Só pouquinho. mais um pouquinho, né? Só mais um É, só pouquinho, mais um pouquinho. peraí. Já tá acabando. Né? E aí tem hora que você diz assim, olha, eu não aguento mais brigar. Não, você tem que decidir qual é a guerra que você vai entrar, né? Aham, com a batalha que você vai travar. Qual é? Você vai batalhar para tem 5 coisas, você escolhe uma, porque você Aham. não vai conseguir, porque é muito desgastante, né? O menino tem que tomar banho, ele tem que jantar e tem que comer tudo, ele tem que escovar o dente na hora que eu falar, ele tem que dormir, deitar e dormir. Gente, Tem que ser um você bom aluno, não vai né? conseguir, né? Então vamos, qual que é a batalha que você quer entrar? E escolhe uma, Aham. né? E aí eu vejo que as pessoas têm, na minha concepção, existe um fluxo, um processo, que é assim, primeiro essa relação ela vai se distanciando, e aí não existe mais o empenho de se construir uma filiação de Existe uma desistência é uma da construção desistência, da, né? Eu aham, não estou da mais família. querendo regar aquela planta para Sim. que ela possa dar flor e ela, né? Eu não quero mais cuidar. Então aquela relação, ela termina e a criança vira um objeto. E aí quando ela vira um objeto, aí eles devolvem. Então eu acho que tem 2 momentos, o da desistência, eu desisto de investir na nossa vinculação, na nossa filiação, e eu não te quero mais. E Uhum. aí eu te devolvo como um objeto, como eu devolvo ou alguma coisa numa prateleira, Sim. né? E essa devolução ela é terrível, né? Ela Caramba. acaba com a criança Imagino. e acaba com, com assim, a esperança mesmo, Aham. né? É muito cruel, é muito cruel, é muito cruel. E às vezes é interessante porque às vezes acontece de estar essa criança está na família durante anos, 10 anos, 12 anos, aí diz assim, eu quero devolver essa criança. Não, já é seu filho. Uma vez que foi feita a adoção, a criança já é seu filho. Claro. Ela não é mais uma criança, ela foi adotada, né? Ela é o teu filho. Então, não existe devolução, existe abandono. Aí você está Aí você tá abandonando abandonando ela de novo. aquela criança, Aham. né? E aí é, é uma crueldade. Então, hoje já existe penalidades para quem faz isso. Então, Hum. hoje, né, existe um processo e aí, né, normalmente paga uma pensão para essa criança até os 18 anos, paga terapia para essa criança. Então, existe hoje
né, a justiça ela determina realmente uma punição. Acredito também, Soraya, que isso aí também são casos extremos também, não é uma São. coisa que acontece Não é assim com corriqueiro. tanta frequência, né? Não tem Não, essa. não tem. Ah, ainda bem, né? Menos mal, né? Porque eu acho que, assim, vontade de devolver o filho, todo mundo tem uma hora, né? O meu tá com 17, tem dia que eu tenho vontade de devolver ele também, Como é que eu né? faço, né? Engolo. Blum, 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 Mas blum. te ama, vai fazer o quê, né? É, não é? Aí você É, para e diz, meu Deus, porque ter filho é é difícil. difícil. Você educar é difícil. Criar é fácil. Aham. Agora, educar, né, tá ali, É. participar, isso é difícil, porque exige uma atenção, exige um investimento, exige tempo, né? Com Exige certeza. você conhecer o outro. Quais são as tuas necessidades? É Quais são as porque eu minhas? acho que às vezes as pessoas vão nessa fantasia, né, de achar que, ah, não, É, eu vou formar minha família, é, mas tem que ter compreensão que criança é trabalho, né? é Isso aí eu não trabalho. tenho Não. dúvida nenhuma, não, né? Qualquer criança, né? Quem acha que, né, que vai ter filho e não vai ter nenhuma modificação em casa, que vai ser tudo lindo e maravilhoso, esquece. Aham. Né? A mesma coisa, quem acha que vai casar e não vai ter uma mudança na vida, não casou. É. Né? E quem acha que não vai ter problema com o filho, também não teve filho, porque filho vai dar, ele vai questionar, ele vai se opor, Claro. né? Eu falo que quem pensa transgride, né? Sim, Porque uma sim, vez perfeito. que você pensa, questiona, ele vai te confrontar, né? Uhum. Então vai transgredir algumas coisas, não é uma transgressão, né, estúpida, mas é uma transgressão de dizer, não, espera aí, meu pai falou que eu não posso usar a faca para cortar esse pão. Aí vai pegar a faca e diz, ah, mas eu sei, eu vejo Ele ele usa, né? Por que cortar, que eu não vou eu fazer? vou tentar. Aham. Então são essas coisinhas que é uma transgressão, mas que você tem que saber que ele está pensando. E isso é legal, né? Aham. É ver o outro lado. Sim. Soraya, como é que tá? Assim, a gente sempre viu essa questão da adoção. Aham. Geralmente as famílias queriam ou crianças recém-nascidas, né? Crianças recém-nascidas e meninas, né? É, Eu acho que é porque justamente também tem essa fantasia, né? Que vai ser mais dócil, né? vai ser mais Eu vou dócil, conseguir. vai, É, né? eu Nego, particularmente, eu tenho duas meninas, vou falar a verdade pra você. Não é essa questão. Eu como pai, eu gosto mais das minhas meninas porque elas são mais carinhosas. Meu menino agora só quer carinho pra namorada, né? Então eu particularmente vejo por esse aspecto. Mas como é que tá hoje as famílias? Estão ainda. Então, Tem não, muito disso ainda ou hoje já o perfil está tá mudando? mudando. Hoje nós temos um perfil, né? Brasília, por exemplo, uma criança até 8 anos, 9, ela tem chances de Muito boas. adoção boas, né? Hum. Não está mais aquela coisa de bebê, de recém-nascido. Hoje as pessoas já estão mais né, aceitando menino e menina. Tem alguns que são rígidos, Uhum. inflexíveis, sim. Tem alguns que dizem, não, eu não aceito doença, né? Aham. Diabetes, Criança com deficiência, com né? deficiência. Só que existem coisas que você não sabe que podem aparecer mais lá É na frente, claro, né? Então lógico. você não pode ter, dar essa certeza de que essa Uhum. criança não vai desenvolver alguma coisa, né? Eh, então, assim, o que é uma doença tratável? O que você pode, né? De que Uhum. maneira você pode lidar com isso? E esse perfil hoje ele está mais flexível. Uhum. Brasília realmente a gente conseguiu, né, fazer um trabalho de estender esse perfil, né, a vara, a promotoria, a defensoria, eles investiram muito nisso, né, nesse trabalho e junto também com o Aconchego. Acho que é uma questão de experiência também, porque eu lembro que a Sim, minha esposa queria ter um recém-nascido, porque ela queria saber como é que era ter um ter um recém-nascido. Quando recém-nascido, nós né. passamos para a segunda, eu falei, aí, quero ter nela, Deus que me livre, Uhum. ficar sem dormir mais nunca. Tem essa É, questão da experiência também, né? Que isso, isso aí conta na vida da gente isso, também, né? né. Então a experiência ela vai te
tem pessoas que não aprendem, né, com a Tem experiência. pessoas que não aprendem com a Então, experiência. a gente tem que tentar aprender com a experiência. Eu acho legal do aconchego, Soraya. O aconchego hoje está funcionando. Na 709 Sul, ah, e nós temos uma outra sede em Taguatinga também. Eu não sei de cor o endereço. Só tá. sei. Eu sei que. Coloca aí, Gustavo, o Instagram do aconchego, né? Porque lá com certeza tem as Isso, informações. Né? sim, lá tem Você vai falar sobre isso? Vixe, eu até me perdi. informação. Mas já que eu me perdi, gente, tá gostando do papo aí, ó? Se inscreve no canal, curta aí, compartilha. Tá gostando, manda pros amigos. Se não gostar, manda pros inimigos. O importante é a gente falar. Ah, sim, eu lembrei. Eu me lembro, Soraya, que quando eu comecei a participar né, das reuniões do aconchego, cara, foi uma coisa muito enriquecedora para minha vida, Porque muitos preconceitos também que eu tinha caíram por terra. Uhum. E engraçado que um era um preconceito, eu acho que assim, meio ao revés, né? Porque quando eu fui pra vara da infância, fazer preencher lá como é que você quer o seu filho, eu me senti muito constrangido com aquilo. E eu fiquei pensando justamente isso. Eu falava, pô, parece que eu tô escolhendo um produto numa prateleira, né? Uhum. Aí como é que é? Se eles querem que eles, né? Qual é você quer que seja branco, preto ou amarelo? Tinha essas coisas, né? E isso me constrangeu bastante. Mas quando eu cheguei lá, e principalmente por causa da minha deficiência, né? Eu ficava naquela, falava, pô, também tem uma outra situação, um preconceito, mas também é uma preocupação do meu preconceito. Do meu preconceito, não, do preconceito da sociedade. Falava, pô, você imagina se. Eu não coloquei nada disso, eu só queria que fosse uma menina. E minha mulher queria que fosse mais nova. Ela queria ter o prazer de ficar a noite sem dormir, né? E aí eu ficava pensando assim, falava, porra, eu sou aleijado. Se meu filho for preto, caramba, esse menino vai comer o preto e adotado, né? Falei, ele vai comer o pão que o diabo amassou na vida, né? Então eu acho que as reuniões foram muito bacanas, porque até essas questões, né, elas a gente vai vendo que são questões menores, né? Às vezes são bobagens que a gente vai colocando na cabeça da gente, né? Eu acho que dentro do próprio processo, né, eu vi pessoas lá preocupadas de falar, porra, mas vou adotar a criança aí quando ela souber que ela é adotada, né? Muita gente pergunta, às vezes fala isso para mim, mas seus filhos sabem, né? Sim, tem que saber, faz parte, é a história deles, né? Isso eu aprendi lá, né? Eu aprendi lá. E, lógico que assim, eu acho que eu sempre trouxe um negócio para minha vida que é a questão de você viver, como é que você vive sua vida, né? Sim. Então eu sempre gostei de viver a minha vida com muita verdade. Não que eu seja um santo, né? Mas eu sempre pensei assim, é melhor a gente viver na verdade do que na mentira, porque sempre dá um bode. Sim. Né? E lá eu vi muitas famílias né, que relatavam de situações de crianças que não sabiam sua história e depois isso virou um problema. Queria que você falasse um pouco sobre isso para gente. Então, pensa bem, essa criança ela sai de uma família de origem, uma família que não deu conta de cuidar, aí ela vai para uma outra família que nega a história dela, né? E aí um belo dia, porque sempre, em algum momento, ela vai descobrir. Não existe essa de não Desse descobrir. segredo eterno. Eterno, não. Sempre tem alguém que conta, sempre tem uma situação. Alguém solta sem querer, né? E aí ela descobre que, né, novamente, os adultos mentiram para ela. Aham. Ela não pode confiar nesses adultos. Né? É muito devastador, né? Sim. Revoltante, Sabe? talvez. Revoltante também. Como é Uma que pessoa que é você meu pai a vida inteira não me como é contou uma coisa tão tão importante na minha importante vida. na minha vida, né? Aham. E inventou história, porque assim, como é que você fala para um filho que chega para você e diz, né, eu nasci da sua barriga, porque ele vai perguntar, cadê Sim. foto? Não tem foto, porque, sei lá, né, sumiu. Você começa a mentir, vai embolando, né? E aí as pessoas ficam realmente, elas ficam muito desorientados, porque você tira o chão, você tira aquele referencial, você tira a concretude dessa criança, desses adolescentes e mesmo de adulto. Tem muito adulto, quando descobre já mais velho, dá uma pirada no cabeção, né? E Sim. diz, opa, peraí, o Eu que está me lembro de um acontecendo? caso, Soraya, eu acho que foi na década de 90,
do menino que foi adotado por uma família estrangeira e ele soube que a mãe tava, que a mãe não, a genitora tinha morrido. E ele veio pro Brasil, descobriu a genitora viva e não voltou mais Ir para lá, pra né? lá. Disse que ia ficar com a família aqui, né? Tem muitos casos assim, né? Não tem muitos, mas tem casos de buscar a origem. Por quê? Porque precisa também ter muito aquele lance de assim, eu preciso me reconhecer em você e eu preciso me reconhecer fisicamente, já que eu não estou me reconhecendo, né, afetivamente, psiquicamente, né? Então eu busco unha, dedo, Hum. né, olho, né, cabelo. E a gente, né, conversa às vezes com os adolescentes, né, principalmente adolescentes, eles dizem: "Eu ando na rua, às vezes eu paro e digo: 'Será que é meu irmão? Será que'", né. Então, Uhum. assim, se você tem a clareza, se você dá a informação, essa criança vai saber que ela tem toda a liberdade de pedir um dia para, né, para ir em busca, para poder ler o processo, para ela ir em busca dessa origem. Dá para ir com 13 anos? Não dá, né, precisa estar mais velho para buscar essa A origem minha para. menina uma vez falou isso pra mim, falou: "Papai", falei: "Minha filha, quando você tiver maturidade, você e sua irmã, que é mais nova, né, porque não dá né, pra abrir só pra um, né. É, Falei: "Quando você tiver mais maturidade, sua irmã tiver maturidade também, não tem problema nenhum, eu acho que isso aí, né, porque é deve ter uma curiosidade mesmo, sim, né, de claro. onde eu vim, eu quero ver, né, É o que até aconteceu, o né, que aconteceu, né, porque realmente porque, é um né, é pra o tirar uma porquê que criança, fica. né, pra tirar uma criança de dentro do lar tem que ser uma coisa grave, É, né. Não é porque não as não, pessoas ficam pensando que a criança sai do lar por causa de uma brincadeira, não é, né. porque derramou leite, né, Aham, exatamente. Então eu acho que né, isso é uma coisa mais normal e eu é, vou falar pra você, assim, eu não tenho medo nenhum da minha meus filhos irem eu embora, assim, também não. né, não tem por que ter esse medo. É ter uma certeza, É, né, é uma interessante justamente. essa certeza de que realmente eu fiz o que tinha que ser feito, eu cuidei, eu estou aqui, eu tenho absoluta certeza de que eu sou a mãe, né, então Perfeito. assim, se vai em busca, se quer ir, estou aqui, vamos junto, né, não tem eu tenho também É. essa Eu acho firmeza, que quando né. você constrói aquilo que você falou, quando você constrói de fato os laços, né, É, não quebra não tem, com não quebra né, fácil, né. não quebra fácil, né. A criança já sabe, né, que qual foi o caminho que ela pelo É. menos como ela chegou até você, ela sabe, né. Ela É, sabe. então. E aí é você dizer: "Olha, isso eu sei, isso eu não sei, isso eu posso te ajudar, isso eu não posso Eu te inclusive eu falei ajudar". pra ela, eu tenho se você quiser mesmo, quando você estiver, eu tenho prazer em levar você pra você entender o que é que aconteceu, Sim, né. sim. Pra mim não é Né, problema acho nenhum. que isso é respeito, né, Aham, pela história exatamente. da criança. Porque tem gente que quer cortar aquilo ali, olha, daqui para frente é outra vida, esquece o passado, não dá para esquecer. Você vai mutilar essa criança, você vai Uhum, mutilar a história dela, é desrespeitoso com ela. com Você certeza. dizer: "Olha, o que você viveu não vale a pena, não não me interessa". Não, é a história do seu filho, é a história da sua filha. É, isso mesmo. Soraya, me diz uma coisa, e as crianças que ficam eu acho que é outro drama, assim, que, assim, eu identifico, assim, eu vivi um drama lá quando eu fui visitar minhas meninas no abrigo, né, tinha um momento eu desisti de ir pra lá, eu falei: "Não, não vou mais não". É porque as outras crianças tinha criança Ficam que me chamava de querendo, né. pai. É, Meu Deus do céu, que sofrimento aquilo me cortava o coração. isso. Eu uma hora que eu falei: "Não vou mais não", mas não é isso não, eu lembrei disso aí por acaso. Das crianças que ficam até os 18 anos e depois tem que sair de dentro do abrigo. Hoje, assim, são muitos casos também? São, são muitos casos de crianças que ficam, são crianças hoje a gente tem um apadrinhamento aqui em Brasília, o Aconchego tem um apadrinhamento, são as crianças de 10 anos para frente que entram, né, então são os púberes e os adolescentes e os jovens adultos. E hoje o Aconchego tem um trabalho uma frente de trabalho que se chama Centelha. Hum, Então o Centelha faz esse trabalho, né, a partir dos 16 anos,
que está ajudando essa criança num curso Preparando profissionalizante, ela preparando para essa para ela saída, sair. né, buscando realmente uma estruturação para que elas possam sair com uma certa segurança, Porque, né. na verdade, era um segundo abandono, né? É o segundo abandono. Nossa senhora. E o Aconchego esse ano está trabalhando com um projeto que se chama, Jovem Movimento, que durante o ano passado todo, a gente fez um levantamento junto com os adolescentes que já saíram e os adolescentes que vão sair, quais são as falhas que eles acham que tem nesse sistema, o Uhum. que eles gostariam realmente que fosse feito para eles. E aí isso está sendo feito, foi contabilizado, vamos dizer assim, Uhum. e aí agora a gente vai fazer um trabalho de estruturar em cima disso que a gente levantou para ver se funciona. Funcionando, né, uma chance, um fluxo, a proposta de um fluxo e aí chances de virar políticas públicas, né. Então é Hã. importante É por esse isso que eu ia te trabalho. perguntar se não está carecendo de uma política pública para isso, Isso, né? precisa porque, são muito jovens, né, Uhum. que já ficaram, já saíram e vão se perdendo, eles vão, se entristecendo, né, porque Sim. eles ficam sem ninguém. E então em Brasília a gente está trabalhando para conseguir repúblicas, né, nós temos em Brasília república, mas não república para meninos, tem república para meninas, É mais esse negócio também, né. né? É mais esse É, preconceito também, de novo, né? é, Fala: "Não, botar um monte de menino, vai dar problema". é. E precisa ter república, Aham. eles precisam ter um lugar para fazer essa passagem da Sim, instituição, né, onde as as coisas são dadas, as coisas têm uma certa facilidade sim. de aquisição, para essa vivência que é a luz, Aham. como Que que se ela tá no faz. abrigo, ela tem É, tem casa, tem comida, né, aí você tem vai as ter que cuidadoras, né. você E sai, você vai ter que fazer o supermercado, você vai ter que acordar mais cedo para tomar aham. café, para fazer o seu café, para tomar o seu café, vai ter que batalhar com trabalho. Então, assim, são meninos que muitos não concluíram o ensino médio, Uhum. né, às vezes nem o ensino fundamental, então a gente está focando em estudo. Nós estamos com 3 adolescentes que estão fazendo universidade, Ah, que né, legal. e no ano passado, nós tivemos 2 que se formaram, tá. Então, assim, é um trabalho de formiguinha Sim. junto, né, com pessoas que têm essa consciência de que, de sua Só cidadania. posiciona melhor o microfone, É. assim, aí. De sua, né, são pessoas que têm consciência da sua cidadania, então eu Aham. vou investir nessa criança que não teve ninguém para investir. Então hoje a gente tem algumas pessoas que ajudam, e a gente principalmente busca, para eles a formação profissionalizante, Perfeito. porque é mais fácil. Então, eu tenho facilidade, eu quero trabalhar com carro, então vamos lá numa oficina, vamos ver Aham. quem pode te ajudar. Eu quero cortar cabelo, eu quero fazer unha, eu quero fazer trança, eu quero. Esses dias teve um que Uhum. descobriu que tinha um curso aqui perto, acho que é Alexânia, que é de maquiagem de Ah, defunto, aham. né, Necromaquiagem que é chama. uma coisa assim, eu não Hã. lembro o nome. Então, assim, vamos ver quem é que pode pagar esse curso para você, Aham. tá. Então a gente busca isso. Então hoje o Aconchego também está preocupado com essa frente e vamos trabalhar, vamos fazer Entendi. coisas. Assim, vocês já procuraram o Sesc para conseguir Isso, o passe a eles gente têm uma tem uma parceria rede já? tentando chegar Hã. nessa rede e fortalecendo essa rede para a gente conseguir que essas meninada Aham. tenham um futuro, né, que eles possam realmente ter essa certeza de que eles vão se cuidar, né.
Eles vão Sim. ter essa autonomia. Aham, isso é importante. E no caso do apadrinhamento, também está ligado a essa questão, não? Há Também casos de tem, padrinhos que falam assim, não, se fica aqui. tem padrinhos que ajudam, tem Ah, padrinhos, né, que que a- investem, que aham. querem realmente ajudar. Então, o apadrinhamento é muito legal, porque são Mas eu digo assim, crianças. você tem casos de crianças que foram apadreadas e foram, de repente, para casa dos padrinhos quando fizeram 18 A anos ou não? gente já teve caso de crianças que foram apadrinhadas, nós já tivemos 2 casos de crianças que foram apadrinhadas e depois os padrinhos adotaram, depois de, de um tempo, Aham, né? Nós já tivemos casos de crianças que foram apadrinhadas, os padrinhos foram para longe, viajaram para longe, depois voltaram e ela continuou com a relação, ah, que legal. mesmo longe. Aham, Quem está na fila para adoção não pode apadrinhar, perfeito. né? Mas a gente já teve esses casos que fogem um pouco Uhum, da situação, né? entendi. Mas o certo É porque aí mesmo também já também foram não crianças com mais idade, né? é Seria isso, né? isso. Que é a padrinha, então a criança tem mais idade, Aí tem tem mais mais dificuldade de ser adotada lá na fila. totalmente diferente, né? Porque Aham, senão vai virar um test drive, né? sim, sim. Vai querer apadrinhar uma, depois trabalhar outra. Não dá para fazer Aham, desse jeito. entendi. Tá? Entendi. Hoje, Soraya, quantas crianças hoje estão para adoção no DF? Você tem ideia? Não tenho ideia. Nem por alto? Deve ter 400 e poucos. Ah, tem 400 e poucas crianças É, hoje? acho que Ah. no DF deve ter E isso, quantas famílias você acha que né? para adoção tem hoje no DF registrado? Acho que nós deve ter umas 600 ou mil e poucos É, famílias. e- Eu não fico presa eu sei. nesse número, né? É, eu tô perguntando porque eu queria saber se ainda aquela distância Sim. diminuiu, né? Porque a gente sempre teve um número muito grande de famílias querendo adotar crianças, né? Um Deu número de uma crianças que não diminuída, fechava, né? mas ainda não fecha, porque Ah, realmente uma, é um processo que não é só eu não quero, né? É aham, todo o que eu eu estou indo para adoção, é o meu perfil, é uma criança mais velha, porque tem um desejo aí, né? Também não dá para você dizer, olha, não tem criança pequena, o você cara quer mais adotar em velho, né? cara. Não, eu tenho um desejo, eu quero uma criança, Tem que ser né? Então respeitado você também tem que isso, né? trabalhar esse adulto. Aham, Então eu acho muito cômodo falar que a culpa é dos pretendentes. aham, Eu acho que tem todo um contexto, uma falha lá atrás, né? Nossa, aham, né? Como sociedade, a gente teve um abandono para essa família que acabou essa criança sendo acolhida. Então não tem a nossa falha como com a nossa cidadania, aham, né? Tem essa falha. E acho que é muito cômodo você dizer, olha, são os pretendentes que têm que mudar esse aham. perfil. Não, eu acho que tem coisas que precisam ser estudadas, que precisam ser ampliadas e que precisam ser melhoradas no sentido de respeito, tanto pela criança quanto para os pretendentes. Porque Entendi. eles também, os pretendentes, eles também estão ali numa vulnerabilidade, Sim. né? São poucos os pretendentes que têm chance de ter um filho consanguíneo, mas não quer por Uhum. adoção. Tem uma consciência de, não, eu preciso, tem muita criança que precisa, eu quero. São poucos os que já têm um filho e vão para o segundo filho, vão em busca né, do segundo para adoção. Então, normalmente são pessoas que estão ali porque não conseguiram gerar ou não conseguiram gestar. Então, tem uma frustração, tem um desejo, a gente também tem que respeitar. Né? Não dá para dizer, olha, muda Perfeito. o seu sonho, ó, muda o seu desejo. Não dá, você tem que ter essa consciência. Então, esse número vai estar sempre em defasagem, É, né? não vai ter, não vai bater esse número, é Ah, ilusório que a gente vai bater esse número, entendi. vai Mas, zerar. mas, mas eu acredito que algumas famílias, quando começam a participar do projeto, algumas até mudam de ideia, né, em relação a Sim, isso. sim, Isso mudam, acontece, não né? acontece? Sim, acontece.
né? Acho que muda de ideia, mas a gente não pode botar as Sim, não fichas pode ser na nisso. marra, né? Não, não pode. Ah, Né? De 10, 2, uma muda de ideia. Então, entendi. você não pode botar toda a esperança nessa uma, nessas duas. Né? É muito, é muita responsabilidade. Sim, demais. Dessas famílias que procuram um aconchego, Soraya, a maioria são de pessoas que não conseguem gestar uma criança? Sim, a É, né? A maioria, imensa maioria, né? muito, É, normalmente a maioria. é. Já fez Hum, alguns tratamentos, já investiram muito, já, né, já buscaram, estão buscando, porque já que é outra coisa, né? Meu último recurso. aham. Né? Então, assim, a adoção também você tem que trabalhar isso, não? A adoção é uma forma de se tornar família, é uma forma de filiação, não é o último recurso. Aham. Não pode se falar isso. É porque talvez esse seja um problema que a gente precisa começar a cuidar também, Sim, né? sim, Né? sim, Da sociedade começar a olhar para essas crianças, saber que sim, talvez seus filhos estejam lá dentro, né? é. Né? Pensem nisso, talvez seu filho esteja lá dentro, você está abandonando seu filho que está lá dentro. Uhum, Né? Achando, exatamente, né? né? Porque eu vou falar a verdade, né? Apesar de todos os problemas de uma família, eu sou muito agradecido por ter meus filhos, Não, entendeu? Também era um caso, meu caso foi muito parecido com o seu e minha esposa, a gente sempre pensou em ter filhos consanguíneos e adotar crianças também, e acabou que tivemos que partir só para adoção, uhum, né? E foi muito natural por conta disso, sim, né? De que a gente já, você tem já, já essa tinha consciência e é, faz esse luto, né? sim, a gente já tinha isso na cabeça, não sei, não era nem uma coisa assim era uma coisa que surgiu da gente mesmo, né? Entendeu? E talvez se as outras famílias, né, pudessem ser educadas também a pensar né, que isso é uma possibilidade, Sim, porque eu acho que isso é uma questão de educação também, né? é, Que a existe gente uma vê, eu estou possibilidade. falando das clínicas de fertilidade, né? É. Acaba que a gente, né, que a sociedade é educada fala assim, não, você tem um problema de fertilidade, você tem que ir para uma clínica de fertilidade, né? As Fala pessoas assim, ó, batem também muito, tem adoção, né? batem muito nessa tecla, né, do biológico, né, do Sim. DNA, né, batem muito nessa tecla, Ah, precisa ser, não precisa, ah. né, você, porque tem muitos filhos consanguíneos que você não tem, que você não adotou e Aham. está aí, né, não tem vinculação, não tem pertencimento, né, Não tem você afinidade, não né? tem afinidade, às vezes nem fala com pai e mãe, sabe? É estranho, né? Aham. Então, assim, mostra para você que não é adoção, é uma coisa de investimento, de filiação, de vínculo, de afetividade, e que isso é construído dia a dia, todo dia, todos os dias, Todos os todos dias. os dias, Todos né? os dias filho é uma batalha, na É, verdade. todos os dias. Né? E assim, para na hora de educar, é todos os dias. Ah, Você fala 526 vezes para escovar dente. Aí um dia 528, aí ele vai escovar. Você diz, upa, deu, né? Aí no exatamente. 529 A ele gente, já não a escovou. gente percebe isso no dia a dia, né, com os É, filhos, né? Né? então, Que falar assim, hoje não precisa mais mandar tomar banho, não precisa mais é, mandar, né? que é essa autonomia, né? Exatamente. Então, assim, E que depois eu fico automaticamente. pensando, né? Seus filhos já estão todos adultos, né? Assim, E eu fico pensando que de repente faz uma falta danada, né? vai fazendo falta. Vai Exatamente. fazendo Hoje eu já falta. fico pensando, falando, meu Deus, já tenho que pensar em adotar outra criança, porque daqui a pouco meus meninos estão Mas indo é embora. muito legal, porque você vai entrando numa outra relação de Aham, companheirismo, sabe? sim. Então, hoje, você viaja, você vai no show, você faz, né, senta Aham. para conversar, você senta, não, hoje eu vou fazer o seu almoço, hoje. A Aham, relação passa a ser diferente. Isso é muito legal, com muito lindo, certeza. é muito gostoso. Soraya, você disse que tem um projeto, né, do acolhimento das famílias ali, né? Que é o Família Acolhedora. Família acolhedora, né? Tem o apoio às famílias que estão, né, na intenção de adotar. Quais projetos mais ainda tem? Então, nós Ah, você temos. falou que tem o apadrinhamento, né? Então, nós Ah, temos o Entrelaços, que é a três frentes: os pretendentes à adoção, os que aham, já estão habilitados e o pós-adoção. Essas três frentes formam um entrelaço. uhum, Aí nós temos o apadrinhamento,
nós temos o Clique, nós temos o Irmão Mais Velho, O Clique é esse é o de... de contação de história. Você Ah, tem tem um... as crianças, Ah, elas contam histórias e depois elas dramatizam. É uma forma de você elaborar o clássico, né? A ah, sua vida por meio das histórias, certo. tá? Nós temos o Irmão Mais Velho, que é um trabalho de voluntariado do Leonardo da Vinci, que é um parceirão nosso. E aí a gente faz esse trabalho. Esse ano a gente teve, no início do ano, 500 adolescentes do Leonardo da Vinci se cadastraram para fazer parte desse trabalho. Hoje nós Não, mas estamos com peraí. Como é que 300. é esse trabalho? Porque, nossa, porque você falou 500 meninos para ser Então, irmão mais velho, pô, deve ser muito isso, legal isso. isso é muito legal. Como é que funciona o irmão mais velho? Funciona de você focar nessas crianças que estão institucionalizadas. Ah, Então, a gente vai dar para ela, assim, com base no ECA, que toda criança tem o direito de ter a convivência familiar e comunitária. Então, certo. a gente propõe, né, a gente, é, como é que a gente, eu tenho uma palavra que não está vindo agora, Incentiva, proporciona proporciona. para eles essa vivência de ir num clube, de ir no cinema, de show, no Ah. teatro. Então, É, o menino que se cadastra para ser o irmão mais velho, lá do então, Leonardo da Vinci, ele vai pegar um outro adolescente e vai não, no cinema. a Como é que... gente faz Eu não assim, entendi como é que mata... existe uma equipe Ah, que estão em torno aí de profissionais, nós estamos com umas 12 profissionais. certo. Esses 12 profissionais, eles trabalham com os meninos do Leonardo, dando uma conscientização de cidadania e não caridade. Então, eles Perfeito. trabalham focado que eles precisam ajudar o próximo, que eles Ah, precisam ter essa sensibilidade, tá. tá? E aí a gente vai de 15 em 15 dias, esses meninos vão nas instituições que nós temos parceria, são 5 em Brasília, Perfeito. e aí eles vão, ou essas crianças vão lá para o Leonardo da Vinci, e aí brincam, Ah, fazem eles fazem várias uma coisas, convivência. É convivência uma com convivência eles, com eles. Ah, isso. tá. E aí, às vezes, né, vão no cinema, mas vai a equipe Ah, vai a toda. equipe toda. Vão Ah, no teatro, vão num clube. O ano passado a gente fez um tour pelos monumentos de Momento de Brasília para Brasília. eles conhecerem as cidades Aham. que eles vivem, né? Então tem várias. O Irmão Mais Velho é um trabalho Nossa, mas belíssimo, é um trabalho fantástico isso, olha. Tinha que levar fantástico, para todas as fantástico. escolas isso. E aí o Leonardo que bancou, Aham. né? Hoje a gente não tem pernas para ter mais, porque Certo. você precisa ter uma equipe muito grande para Aham. poder estar ali dando todo esse apoio. Então, nós temos o Entrelaços, que são 3, Aham. nós temos o Clique, o Irmão Mais Velho, nós temos o Apadrinhamento, nós temos o Centelha, um que está parado, que são as fotos, né, Ah, das famílias que se formaram por adoção. A gente ah, tá. precisa muito de alguém, de um patrocinador que a gente possa fazer Ah, novas fotos para, porque é uma exposição itinerante. Então, as pessoas eram fotos da família e embaixo a família dizia qual é a emoção de ser família por adoção. que legal. Não, então assim eram Então é uma exposição itinerante isso, né? itinerante. A gente já foi para o projeto Aham. nacional, para as escolas, para tribunais. Que mais? Nós temos a família acolhedora, nós estamos com o projeto do Jovem Movimento, nós estamos com um que voltou depois de um tempo que estava parado, que é Cartas Aconchegantes, Hum, que são os alunos do Leonardo, do terceiro ano, que é um trabalho pesadão, porque eles têm que estudar muito, né? sim. Eles escrevem cartas para os meninos que estão acolhidos, né? Aham. E eles respondem. Então, qual é o nosso objetivo? Eles lerem, eles quererem escrever,
e com isso esse interesse deles no estudo, Sim. tá? E aí Aham. eles ficam trocando essa correspondência Ah, que e legal, aí cara. no final do ano eles se conhecem, eles ficam Aham. um tempo sem saber quem é quem, e no Entendi. final do ano eles se conhecem. Caramba, que projeto bacana. Legal, né? É. Tudo bem que eu Muito. adorei foi o projeto do irmão mais velho, Não, achei o irmão mais velho é eu adorei foi fantástico. isso aí, mas eu acho que todos os projetos são bons, São, mas esse são. esse aí eu adorei, porque era justamente do que eu estava falando, porque acaba que esses meninos vão ter um olhar, né, para quem Diferenciado. diferenciado, né. Diferenciado. Não só para adoção, mas para adoção, de repente, de crianças com mais Isso, idade, né. isso. Isso aí que eu achei Não, fantástico, ele é muito por legal isso que eu tô e falando que tinha que levar isso para todas as escolas, é, por mais difícil que seja, tinha que se levar para todas as deveria, escolas. porque assim, Aham. até porque as escolas, assim, a nossa cultura é uma cultura muito de caridade. Uhum. Isso, E o que a gente trabalha no Irmão Mais Velho é voluntariado, sim. é diferente. O voluntariado você se compromete, você está ali. Então, eles sabem que, né, de 15 em 15 dias, o sábado deles é um sábado para essas crianças. Uhum. E eles podem faltar uma quantidade. Passou dessa quantidade, ele Ele é é cortado. cortado do, Aham. né, E do acontece programa. muito ou eles se envolvem bastante? Eles se envolvem bastante. Aham, que Eles se legal. envolvem bastante. Né? É um trabalho muito legal, uma parceria muito legal com o Leonardo que banca os ônibus, sabe? A gente usa o Uhum. espaço do Leonardo, então, assim, parceirão. Nós estamos aí há 17 anos de Ah, parceria. já tem Já tem 17 17, anos? Caramba, 17 anos de eu não parceria. tinha escutado falar desse ainda, É, olha só. É. bem, é Aham. muito lindo, Pois muito é, mas lindo. é isso que eu tô falando, porque se o Leonardo banca um negócio desse, que é Aham. tão importante, outras escolas também, Não, né, conseguem fazer isso também, não é? consegue, Porque tu falar consegue. assim: "Ah, não é um custo tão alto assim também não, Soraya". Não, não, É, mas é assim, é importante essa meninada que vai ter no poder daqui a pouco, né. sim, Eles precisam ter uma mudança de uma visão muito aham, mais de cidadania, muito mais de respeito, de empatia, claro, claro. né. Então a gente pensou nisso, sabe. De repente, Aham. espera aí, né, a gente pode fazer alguma coisa a mais. Com Podemos, então vamos certeza. lá. Você que tem escola aí, ó, gente, escola particular, um projeto fantástico para É, ser encampado, né, um é, projeto de transformação mesmo de muitas vidas isso aí, muito. né, todo mundo ganha nisso aí, E só é tem a ganhar, interessante todo mundo porque só tem a os ganhar. meninos que estão nesse projeto Hum, normalmente melhoram muito a produção na escola, porque eles imagino. têm contato e eles sabem, né, começam a Aham, ver o que que é uma criança que não tem essa oportunidade, um uhum, adolescente que não tem essa oportunidade, né. é. Estava imaginando aí, eu fazer um paralelo aqui que tem tudo a ver, Soraya, é o seguinte, assim, eu depois que eu me acidentei, que eu fui para o hospital Sara, eu me deparei com a tragédia humana. É. Entendeu? Foi ali que eu falei: "Caramba, né, eu tenho que ser uma Eu pessoa". estava numa bolha, né. Exatamente, eu falei: eu tenho que me envolver em outras coisas, né, que eu possa retribuir É, o que a sociedade fez por mim, o é, que Deus fez por mim, né. é. Eu tenho que dar Você tem que ter essa essa retribuição. maturidade, essa consciência, né. Sim, sim. A gente não está Mas eu acho que aqui mas é o que eu tô falando, é a questão da ignorância, né. é. É só se deparando com a situação que a gente começa a Então, entender como é que é a coisa. essa ignorância eu falo que é a ignorância de ignorar, Sim, de de ignorar, é você isso que eu estar tô falando, de de ignorar mesmo. você Se você estar não de conhecer. você não conhecer, você está numa Isso. bolha, você está Hã, protegido, né. Então, por exemplo, esses meninos do Leonardo foi muito interessante, eles queriam fazer uma campanha de agasalho, né. certo. E aí eles passavam nas salas, iam falando, e nada, Nada. nada de menino. E aí nós falamos: "Ué, por que vocês não começam por vocês, Uhum. né? Tragam os agasalhos de vocês, Claro. estão querendo que os outros tragam, mas vocês não trazem", Aham, né. E aí eles começaram a levar e com isso aham, começou a aparecer, que entendeu? legal. É bem isso, por exemplo, eh, eles fazem, né, eles levam lanche para os meninos lancharem juntos, que é assim, eu te ofereço isso, até para Aham, os meninos também, né, eles aprenderem a doar e compartilhar. os compartilhar e os meninos aprenderem a receber, né, Hum. de assim, estão me dando,
Eles estão me dando não só afetividade, Certo. né? Mas na hora que eles fazem esse movimento, tem uma coisa que está vindo aí, eles estão me alimentando. Aham. Caramba, que É um bacana. trabalho bem legal. Soraya, já estamos aqui já meia, né? Vou deixar não ficar o dia todo aqui, quer dizer, a noite toda, né? Estamos gravando à noite, pessoal. Hoje, o que a gente precisa avançar na questão da adoção no Brasil? Eu acho que hoje a gente precisa avançar, sim, trabalhar mais essa parte de conhecimento, sabe? Sem tirar, desmistificar a adoção, né? Ter uma consciência e ter mais conhecimento das histórias dessas crianças, saber que essas crianças que estão nas instituições de acolhimento não são crianças que estão cumprindo pena, que as pessoas confundem muito, Entendi. né? Eu acho que a criança o ECA já fala, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é a prioridade absoluta, mas o governo não tem esse foco. Nós não temos um foco para ter vários técnicos, né, especialistas em adoção que possam estar na vara, que possam estar fazendo trabalho, né? Normalmente são poucos técnicos, não, isso não é respeitado, sabe? É um descaso, Sim. né, com Isso, os isso atrasa profissionais. muito, Isso atrasa atrasa muito, muito os isso processos, né? atrasa muito, Ah, né? E políticas públicas mesmo para essas famílias, né? ah. Porque se tiver políticas públicas, muitas dessas crianças não vão, Não vão ser retirados de não vão casa. ser retiradas, Ah, né? O ideal seria a gente ter não ter criança ah. institucionalizados, Porque, né? o que muitas pessoas não sabem, né, Soraya, é que tem crianças que são retiradas do lar, que elas não têm o que comer, né? É, Né? Isso e são usadas às vezes para sim. mendigar, né? Então é bem a vulnerabilidade e é interessante porque a vulnerabilidade nessas crianças que saem muitas vezes não a pobreza, Ah, tá. né? Aham. Existe uma agressão, existe um descompasso no que Uhum. eu acredito, no respeito com o outro, né? Problema com droga deve ter Com muito droga também, né? bastante, Aham. né? Então a gente precisa ter políticas públicas, porque a gente precisa prevenir. Aham. Esse é o trabalho que precisa ser feito e não é feito, né? Com Então nós certeza. temos essa falha aí. E essa é a equipe para o judiciário, né? A gente precisa ter mais técnicos, a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Porque enquanto você tiver um adulto que se emocione e que brigue por uma criança, essa criança está, de alguma maneira, protegida, né? Sim, com Então a certeza. gente precisa estar atento a isso. Essas crianças precisam, porque são crianças que não estão aí fazendo mutim, queimando colchão, fazendo tumulto, quebrando. Não, são crianças que estão ali aguardando que o trabalho, né, que o processo delas seja Uhum. analisado e que elas possam ter a sua vida, né, decidida, né, por uma equipe, se ela vai para a família de origem, se ela vai para uma família extensa ou se ela vai para adoção. E quem tá brigado não deveria esperar, Não né? deveria esperar, Não né? deveria esperar. Legal, Soraya. Pra gente terminar, manda um recado para as famílias aí que já tocaram o coração alguma vez, assim, falar, pô, o que você acha a gente adotar uma criança? Eu acho que assim, né, é ajudar realmente a sensibilizar as pessoas a esse direito que toda criança tem o direito de ser chamado de filho e filha, toda criança tem o direito de ter uma família, e eu gosto muito de falar que filho não sai da gente, né, filho entra, Ah, cada dia ele sim, entra um sim. pouquinho. Então, ter essa consciência de cidadania, né, o que eu posso fazer pelo próximo? E esse próximo pode ser crianças e adolescentes que estão nas instituições. O que que eu posso fazer por eles? Eu posso pagar eu não quero adoção, mas eu posso apadrinhar. Eu posso pagar uma terapia, eu posso pagar um curso,
eu posso pagar um aparelho Eu posso odontológico, eu empregá-las. posso empregá-los, né? Então, você pode exercer a sua cidadania de várias formas, várias formas. Isso é importante, porque as pessoas chegam Natal, Dia das Crianças, aí as pessoas se mobilizam, ficam sensíveis, né? Se fosse o ano todo, a sociedade... se fosse Natal o ano todo, nosso país ia estar melhor, né? Teve uma vez que uma pessoa me ligou dizendo assim, eu queria muito o nome de uma instituição para eu levar meus filhos lá, porque eles precisam saber, conhecer as crianças que estão abrigadas, para eles verem o que é sofrimento, o que é pobreza, o que é saber. Aí eu perguntei para ela, falei, olha, você tem o hábito de fazer voluntariado? Não tenho, mas a gente precisa. Falei, então leva no zoológico, né? Para ver os bichos presos, e tenha respeito pelas crianças com que certeza. estão lá, né? Com a sua vida ferida, né? Com a sua vida, uma desilusão, você vai levar o filho para dizer, olha, não, sabe? Pessoas sem noção, né? Sem noção. Muito sem noção. É isso. Soraya, obrigadão, Soraya. Obrigada a você. Tão feliz que você está aqui comigo. Beleza? Pessoal, gostaram desse bate-papo aí com a Soraya? O Gustavo soltou aí, né, o Instagram tanto do Aconchego quanto da Soraya, se vocês quiserem entrar em contato. É um trabalho fantástico. Eu recomendo demais conhecer o trabalho do Aconchego. Beleza? Se inscrevam, curtam, compartilhem. Eu falei. Gostou do vídeo? Manda pros amigos aí. Manda para quem tá pensando em adotar uma criança. Né? Não gostou? Manda pros inimigos aí. Né? Vamos fazer essa mensagem tão bonita chegar muito mais longe. Né? Fazendo circular. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigadão mesmo. Beijão. Tchau. Galera, tchau. Tchau.